A partir desse momento entra no ar o programa Olharão para Aquele que Transpassaram, produzido e apresentado por nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão de Caicó. A caminhada da Diocese de Caicó, inserida na comunhão com toda a Igreja de Deus, presente no mundo inteiro. Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos hoje celebrando a liturgia do 22º domingo do tempo comum, primeiro domingo do mês de setembro, mês da Bíblia. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta. Mateus 16, 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, esta leitura deste Evangelho é continuação da cena do Evangelho do domingo passado. Domingo passado, Jesus fazia a pergunta: Que dizem os homens que eu sou? Depois ele pergunta: Para vocês quem eu sou? E Pedro faz aquela belíssima profissão de fé: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: Você é feliz, Pedro, porque não foi você que descobriu isso, mas foi meu Pai que revelou. Só que esse mesmo Pedro, que acabou de fazer uma belíssima profissão de fé, agora entra numa cena dessa. Porque não basta dizer que Deus é todo-poderoso. O problema é, o que é que eu entendo por todo-poderoso? Não basta dizer que Jesus é o Cristo, o Messias. A pergunta é, o que é que eu entendo por Messias? E a grande dificuldade agora ali qual é? Pedro fez uma afirmação correta. A compreensão é que era errada. Ele diz: Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas o que é que Pedro imaginava como Messias? Messias seria alguém como Davi, um guerreiro que destruiu todos os inimigos, que fez de Israel um reino forte. E o messianismo de Jesus é outro. Sua guerra é outra. Suas armas são outras. Seu reinado tem um outro perfil, um outro estilo. Por isso que quando Jesus diz que vai para Jerusalém, Pedro não quer que Jesus vá. Porque Pedro sabe que caminhar para Jerusalém é caminhar para o conflito, é caminhar para a possibilidade da morte e do fracasso. E Pedro quer um messianismo glorioso. Claro que glorioso segundo a sua perspectiva. E a glória de Jesus tem outra perspectiva. E Jesus vai usar palavras muito fortes. Né? Porque Jesus está dizendo, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai morrer, vai ressuscitar. E Pedro não quer esse sofrimento. Poderíamos dizer, Pedro quer uma
ressurreição sem cruz, que é um domingo de Páscoa sem Sexta-feira Santa. A nossa história não pode parar na Sexta-feira Santa, mas ninguém chega ao domingo de Páscoa sem passar pela Sexta-feira Santa. Pelas renúncias, pelas perdas, pelas mortes, pela conversão. E Jesus vai usar essas palavras fortes quando Jesus diz: vai para longe de mim, Satanás. Dizem os especialistas que a melhor tradução seria: venha para trás de mim, Satanás. Com essa imagem, Jesus está dizendo: eu sou o mestre, você é o discípulo. Não é você que me guia. Sou eu que sou o Senhor. É você que vem como o meu discípulo. Na linguagem popular, nós teríamos que dizer: Pedro está querendo ensinar Padre Nosso a vigário. Pedro está querendo dizer a Jesus o que Jesus deve fazer. Pedro está querendo ensinar para Jesus o que é correto. E essa tentação de Pedro, minha gente, não é diferente da tentação que nós temos na vida. Não poucas vezes nós rezamos para que Deus faça a nossa vontade. Não poucas vezes a gente chama de vontade de Deus aquilo que é a nossa vontade. Enquanto que a perspectiva cristã é o contrário. Eu discernir e fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é a minha. Porque minha vontade muitas vezes é como a de Pedro. É triunfar, é colocar na minha perspectiva. E na verdade é deixar que Deus triunfe e que a gente entre na perspectiva de Deus, que é muito diferente da nossa. E Jesus usa a palavra de Satanás. Satanás é aquele que gera tropeço. Nessa hora, Pedro está sendo uma pedra de tropeço para Jesus. Jesus vai vencê-lo, mas um de nós poderíamos cair nessa pedra, tropeçar nisso. Então, quantas vezes, retamente na igreja, a gente achando que está acertando, a gente erra. Por isso a pergunta do discípulo constantemente é: Senhor, o que queres que eu faça? Para onde o Espírito me conduz? E muitas vezes o Espírito nos conduz para onde a gente não quer ir. Normalmente a gente quer puxar Deus para as nossas seguranças, quer que Ele confirme as nossas seguranças. E na maioria das vezes Deus nos tira da nossa segurança, porque qualquer segurança na nossa vida a gente coloca no lugar de Deus. E na perspectiva cristã, a única segurança nossa é Deus. É uma luta, é um conflito. E por isso muitas vezes nós somos satanases para nós mesmos. Nós viramos satanases para o outro. Às vezes a pessoa está querendo ir no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, e a gente mesmo diz: isso não é por aí. Por exemplo, uma cultura como a nossa, que é uma cultura do prazer, não poucas vezes um sofrimento que aparece na nossa vida, a gente fala: isso não é a vontade de Deus. Com certeza, sofrer não é a vontade de Deus. Mas muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, a gente sofre. E o sofrimento não pode ser impedimento para a gente fazer a vontade de Deus. Nessa lógica, Jesus vai dizer mais à frente: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a condição para seguir Jesus. Se a gente quer seguir Jesus, é preciso renunciar a si mesmo. Ou seja, é preciso renunciar a essa tentação de querer colocar a nossa vontade, a nossa ideia como centro. Para o cristão, a vontade de Deus está em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz. Cruz, nessa hora, entenda-se, o sofrimento por causa do Evangelho. Quantas vezes o conflito, a cruz começa no conflito conosco mesmo. Essa semana acabamos de celebrar a festa de Santo Agostinho. Como esse homem teve uma luta interna até dar conta de entender o que era a vontade de Deus. Não poucas vezes, Agostinho fazia a sua vontade se impor
diante da vontade de Deus e por isso ele não se entregava. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Só nessa liberdade a gente pode seguir o Senhor. Só nessa liberdade a gente pode usar o nome de cristão. Outro Cristo, outro ungido como Cristo. Ungido no mesmo Espírito de Cristo. E continua Jesus dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida, na sua perspectiva, vai perder a vida. E quem quiser perder a vida, na perspectiva de Deus, por causa de mim, vai encontrá-la. É um grande convite à conversão. A tentação de Pedro é a nossa tentação. Por outro lado, a resposta de Pedro, que ele foi construindo ao longo da sua vida, que ele não foi capaz de dar num momento, mas vai dar depois no final da vida, deve ser a nossa resposta constante. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse mês da Bíblia, nós deveríamos nos perguntar, essa palavra que nós ouvimos diariamente, aos domingos, eu sou capaz de colocá-la em prática? O cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos diz uma coisa muito interessante sobre ser ouvintes e praticantes da palavra. Diz o cardeal Sérgio da Rocha. Neste mês, especialmente dedicado à Bíblia, a Igreja nos oferece uma ocasião especial para refletir sobre como temos escutado, acolhido e praticado a palavra de Deus. Na liturgia da palavra, várias vezes nós bendizemos ao Senhor pelo dom de sua palavra. Ao terminar as leituras e a proclamação do Evangelho, somos lembrados de que a palavra proclamada é palavra do Senhor, é palavra de salvação. Não se trata de uma palavra qualquer, mas da palavra de Deus, que é palavra de vida e salvação. Por isso, nós sempre louvamos a Deus dizendo, graças a Deus, glória a vós, Senhor. A carta de São Tiago nos exorta, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Pois quem se torna mero ouvinte, engana a si mesmo. Na medida em que ouvimos e praticamos a palavra, nós glorificamos a Deus não apenas com os lábios, mas com o coração e a vida. A animação bíblica da vida e da pastoral é uma das urgências da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Para ser igreja missionária, igreja em saída, precisamos cultivar sempre a atitude de escuta e acolhida da palavra, própria dos discípulos de Cristo. Necessitamos de Bíblia na mão e da palavra de Deus no coração para ter os pés na missão. Por isso, qual o tempo que dedicamos à leitura da Bíblia? Vamos assumir o compromisso de ler, meditar e acolher a palavra de Deus em nossa vida cotidiana? Organize melhor o seu tempo de modo a fazer diariamente a leitura orante da Bíblia. Seja ouvinte e praticante da palavra nesse mês da Bíblia, para continuar e cultivar durante todo o ano a atitude de escuta e vivência da palavra de Deus. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, continuamos o estudo do nosso livro Sou Católico, Vivo a Minha Fé, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estamos agora refletindo sobre os sacramentos. Vejamos os sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e Eucaristia. A visão litúrgica começa pelos sacramentos da iniciação cristã. Eles nos unem ao Cristo Pascal do Senhor. Nos unem ao mistério pascal do Senhor. O cristão é o iniciado, alguém que foi introduzido no mistério de Cristo. No processo de iniciação, são revelados ao cristão os divinos mistérios sobre a verdade da fé e da vida, conservados e transmitidos pela Igreja, da fé e da vida cristã.
A adesão afetiva e efetiva a Cristo é o caminho da conversão. Acolhidos na igreja, comunidades de fé e comunhão, o iniciado cresce na configuração com Cristo pelo caminho da fé e da celebração e assume como própria a missão da igreja. Nesse sentido, o evangelizado passa a ser um evangelizador. Então, esses três sacramentos, batismo, crisma e eucaristia, são os sacramentos de porta de entrada na igreja. Você entra, se torna cristão, e se tornando cristão, se torna um evangelizador. Vejamos hoje o primeiro sacramento, o sacramento do batismo. O que significa? O batismo é o fundamento de toda a vida cristã e o nascimento para a vida nova em Cristo. Libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus nas águas do batismo, tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos participantes da missão. Então, pelo batismo, nós nos tornamos membros de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Pelo batismo, nós somos incorporados à igreja. A igreja é a comunidade daqueles que creem no Senhor, que se sentem filhos de Deus Pai, que são irmãos no Senhor, que têm o mesmo Espírito e que participam da missão de Cristo. Agora, como Cristo, temos a mesma missão. O batismo não pode ser compreendido apenas como uma bênção concedida às crianças. É mais do que uma bênção. Supõe mudança de vida, conversão e adesão a Jesus. Uma resposta de fé que se manifesta em um estilo de vida coerente com os valores do reino. É reconhecer, aceitar Jesus e configurar a nossa vida a Jesus. Apesar do batismo purificar todos os pecados, o batismo não é um ato mágico que arranca de vez todo o mal que existe em nós e no mundo. O batismo é um dom que precisa ser acolhido, exercitado e vivido todos os dias. Constantemente eu preciso renovar o meu batismo. Constantemente eu preciso renovar a minha condição de filho de Deus. A vida cristã é uma luta permanente contra o mal. O cristão é alimentado pela igreja, com a palavra e a Eucaristia, que o fazem crescer na fé, chegando a uma forma de vida semelhante à de Jesus. A vida cristã nos coloca diante desse desafio. Sou filho de Deus, sou irmão no Senhor. Que traços da vida de Jesus aparecem na minha vida? Sou sinal da vida de Jesus, sou sinal da sua presença no mundo? Pelo batismo, o católico participa da missão sacerdotal, profética e real de Cristo. Enquanto sacerdote, é chamado a santificar a própria vida, dialogando com Deus em favor da humanidade e consagrando o seu dia a dia no serviço a Deus e na transformação do mundo. Enquanto profeta, é chamado a ouvir a Deus, acolhendo e vivendo sua santa palavra, anunciando o Evangelho aos irmãos e denunciando tudo que se opõe ao reino de Deus. Enquanto rei ou pastor, é chamado a agir no mundo a exemplo de Jesus, bom pastor, servindo os irmãos na caridade. Então essa tríplice missão de Cristo agora se torna a missão nossa. Somos sacerdotes, profetas e pastores. Desde os tempos apostólicos, a Igreja Católica batiza as crianças e confia a educação cristã dos filhos aos pais e à comunidade. Por isso, a presença dos padrinhos, que representam a comunidade, que se tornam pais espirituais para ajudarem na educação. Pelo matrimônio, os pais católicos assumem o compromisso não somente de batizar seus filhos, mas também de educá-los na fé. Por isso poderíamos nos perguntar: como eu vivo o meu batismo? Como eu vivo a minha fé? E a gente quer partilhar a agenda da semana.
Hoje à noite, sábado dia 2, missa de Crisma em Cruzeta. Domingo, dia 3, às 8h30 da manhã, presidirei a Eucaristia no Santuário do Rosário. Às 10 horas, presidirei a Eucaristia no Encontro da Pastoral da Pessoa Idosa, no Dom Wagner. E à noite, estarei na novena em Serra Negra. Essa semana, segunda e terça, estarei em Pesqueira, no encontro de vivência de bispos, para rezarmos um pouco juntos, partilharmos a vida. Dia 6, viajo para Brasília, porque no dia 7 começa um encontro de padres, bispos e jovens que trabalham no setor juventude do Brasil. Queremos avaliar a caminhada do trabalho com juventude da Igreja nesses últimos 3 anos, depois da jornada, e traçar os passos para o próximo triênio. Então viajo no dia 6, a reunião vai até o dia 9. E no dia 9 eu sigo para o Rio de Janeiro, pois nesse mês meu pai estará celebrando 95 anos, e como eu não posso ir no dia do seu aniversário, eu aproveito que já estou viajando em Brasília, vou até o Rio celebrar, mas se Deus quiser, na segunda-feira, dia 11, já estarei de volta à nossa Diocese de Caicó. Quero lembrar os aniversariantes da semana. Dia 2, aniversário natalício do Padre Edmundo Cáger, 80 anos. E também do Padre Sandoval Matias da Silva. No dia 6, aniversário natalício do Padre José Marcos de Medeiros Dantas. Padre José Marcos trabalha em Tenente Laurentino. No dia 8, aniversário natalício do Padre Joaquim José de Oliveira. E no dia 9, aniversário de ordenação de vários diáconos da nossa diocese. Diácono Adaildo Benedito dos Santos, de Corrais Novos, Francisco de Assis Lima, também de Corrais Novos, Genival Medeiros, de Corrais Novos, Gilmar Donizete Ferreira da Fonseca, da Paróquia de Santo Estevão, aqui em Caicó, de José Narcísio da Costa, de Cruzeta, de Pedro Pereira da Silva, também de Cruzeta, de Renato Faustino Costa, de São Vicente, de Severino Batista da Silva, aqui da paróquia de Santa Cruz, e de Vicente Júnior de Araújo. São todos muitos diáconos celebrando seu aniversário de ordenação. Quero lembrar esse pedido da Igreja, do dia 1º até o dia 7, de fazermos uma jornada de oração pelo nosso país. Rezando diante desse momento crítico que nós estamos vivendo. Que os cristãos imbuídos da palavra de Deus possam resistir àquilo que não é a vontade de Deus. Que os cristãos possam assumir uma postura profética de ser a voz daqueles que não têm voz, daqueles que estão sendo prejudicados com tantas medidas econômicas e políticas. Mas fazendo tudo isso dentro do espírito cristão, que nós chamamos de não violência ativa. O que é não violência ativa? É resistir, mas resistir não fazendo mal. Resistir do jeito de Cristo, como instrumento da sua paz. Por isso vamos concluir esse nosso programa, rezando a oração do 22º domingo do tempo comum, pedindo que sejamos ouvintes e praticantes da palavra. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco,
Ele está no meio de nós. Essa semana da pátria, desça sobre o nosso país, sobre as nossas famílias e sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. O Sistema Rural de Comunicação apresentou o programa Olharão para aquele que transpassaram, a voz da Igreja. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Uma produção do Departamento de Evangelização da Diocese de Caicó e a apresentação do nosso Bispo Diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Um bom fim de semana a todos.